Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, dando continuidade ao nosso treinamento voltado para ferramentas, máquinas, equipamentos, instrumentos e material. Então a gente entende que, de acordo com o mundo da prevenção de acidente, temos a base para isso em norma que é a NR 11, né, que faz armazenamento de material, mas usa máquinas, né, e também equipamentos. Então nós temos aqui também a NR 12, que objetivamente é sobre máquinas e equipamentos, e a NR 17 também fala de máquinas e equipamentos e também ferramentas. Então vamos em frente. Então o conceito de ferramenta. Então vem do latim, ferramenta. Uma ferramenta é um instrumento, então quer dizer, equipara-se a um instrumento de acordo com o conceito do dicionário. Está aqui mostrando o dicionário, onde foi retirada essa informação, quer dizer, está aqui fazendo a citação. Então é um instrumento que permite realizar determinados trabalhos. Esses objetos foram concebidos para facilitar a realização de uma tarefa mecânica que requer o uso de alguma força. Chave de fenda, a pinça e o martelo são ferramentas. Estou dando um exemplo. Né? Exemplo, preciso de uma ferramenta para arrancar esses parafusos e instalar as minhas prateleiras novas. Por favor, traz a minha caixa de ferramentas para arranjar a batedeira avariada. Sem a ferramenta adequada será impossível. Isso é verdade. Então o uso de ferramenta ele é muito amplo. A gente usa a ferramenta em qualquer ambiente, inclusive dentro de casa. Então a tarefa para ser realizada, muitas vezes precisa de ferramenta. E uma ferramenta adequada, uma ferramenta apropriada. Então existe muitas chaves de fendas. Mas a chave de fenda para trabalhar com a elétrica precisa ser de um material que tenha isolante para que esse trabalhador venha fazer uso. E existe também a questão do próprio material que a ferramenta ela foi constituída para ter a resistência que assim exige. Então tem que ter esses conhecimentos. E a ferramenta ela vai ser sempre utilizada para fazer manutenção de máquinas e equipamentos. Então, a NR 12 fala de máquinas e equipamentos também. A gente tem que falar de ferramentas e, por sua vez, a NR 17 também fala de ferramentas, mas num contexto mais de concepção das ferramentas, mas ela acaba remetendo a NR 12 também. Então, ou seja, essas duas normas, a 12 e a 17, andam junto nessa questão, até porque ferramentas vão se usar para fazer manutenção. Então, cada profissão exige ferramentas específicas. Por exemplo, um eletricista precisa de ferramentas como chaves, alicates, testes, etc. Já um marceneiro precisa de cortadores, serras, lixas, furadeira, entre outros. Mas pode haver profissões que compartilhem do uso de ferramentas em comum. Por exemplo, um carpinteiro pode usar o martelo do mesmo modo que um encanador também precisa dele. Tudo bem até aí, pessoal? E vale aqui ressaltar
que aqui está falando do marceneiro. Tem a serra que é manual e tem aquela serra de bancada que já exige um treinamento que ela já passa a ser o quê? Uma máquina. Então já precisa ter um tratamento um pouco melhor. De qualquer forma, vai se usar a ferramenta também para se fazer manutenção, um ajuste dentro dessas máquinas. Para além do objeto físico em si, o conceito de ferramenta também é usado para fazer referência a qualquer procedimento que melhore a capacidade de realizar determinadas tarefas. Dessa forma, é possível falar-se de ferramentas informáticas. Então vamos aqui, ó. Microsoft Office é uma ferramenta para desenvolver tarefas de escritório. Então o conceito de ferramentas é bem amplo e bem interessante. De qualquer forma, todos nós usamos as ferramentas. E as ferramentas são para facilitar o nosso trabalho, sejam elas físicas ou não. Tá aí a citação para que vocês vejam que tem uma fonte. Mostrando aqui a foto, exemplo de ferramentas. Essas ferramentas, alicates. Alicate tem uma família enorme de alicate. Trena, né? Chaves de fenda, chaves de boca. Isso implica também o material. Que tipo de material foi feito isso? Para ter a resistência necessária. Então eu tive até uma experiência de uma pessoa que foi colocar a roda do meu carro, né? Foi feito ali um trabalho e foi colocar a roda do carro no lugar. Nisso que foi colocar a roda do carro, aquela chave de roda, ela é dimensionada, né, para que se tenha o torque apropriado, não exceder de maneira que não venha prejudicar as roscas, né? E nisso a pessoa pegou, colocou um tubo, né, para estender, para aumentar o torque, né? Então nisso acabou danificando. Por quê? Porque não foi projetado para esse tipo de coisa. Não precisava fazer colocar um tubo para aumentar o torque. Então com isso a rosca que foi projetada para tal não suportou e acabou rompendo. Então você vê que é importante se ter esse entendimento. Então as ferramentas que vocês estão vendo aqui, malas de ferramenta, né, caixa de ferramenta, ferramentas colocadas dentro de uma condição ergonômica bem distribuída, uma condição de 5S também. Isso aqui já está dentro de uma oficina, então é importante você ter suas ferramentas adequadas de acordo com a sua atividade. Também tive uma outra experiência bem interessante fazendo um trabalho numa empresa de um prontuário elétrico e precisávamos ver a questão de ferramentas dos trabalhadores. Chegou lá, o supervisor me levou, aí falou, pô, queria que você visse a ferramenta do profissional que ele saiu hoje cedo e ele tranca a caixa dele de ferramenta. Eu falei, por que? A gente pode não ver qualquer outro aí que está no turno. Aí ele vai e me responde assim, ó, não, é que ele é muito chato, eu queria que você visse a dele. Eu falei, pô, mas é esse aí que é a referência. De repente está dizendo que o cara é chato porque o cara é zeloso, é cuidadoso. Então a pessoa tem que cuidar da sua ferramenta adequadamente, ter ela organizada, armazenada num local apropriado. Então, como está aqui mostrando um exemplo para vocês. Aí mostrando a mala de ferramenta, né? Equipamentos, dispositivos que você vai usar para colocar as ferramentas, às vezes colocando na cintura também, como fosse o cinto. Né? Vocês estão vendo aqui que já disposta numa condição ergonômica no ambiente, então muito interessante. Máquinas. Então nós temos aqui, ó, a máquina tem por definição que é aparelho destinado a produzir, dirigir ou transformar uma forma de energia em outra, ou aproveitar essa mesma energia para a produção de determinado efeito. Então qualquer equipamento empregado com um fim específico, quer dizer, já está equiparando aqui também, dentro do contexto de definição de máquina, o equipamento, né? Então em alguns momentos se chama equipamento, em alguns momentos se chama máquina, mas de qualquer forma a NR12 é máquinas e equipamentos. A NR17 coloca no mesmo item máquinas, equipamentos e ferramentas. Com um fim específico e cuja ação mecânica é capaz de substituir o trabalho humano. Então esse é o objetivo de mecanizar as atividades. Então preferencialmente as atividades se busca ter sempre máquinas ou equipamentos para facilitar a operação. Conjunto de peças que determinam o funcionamento de um mecanismo ou engenho. Qualquer instrumento, olha, aqui está colocando já como instrumento ou ferramenta que se emprega na indústria para a fabricação de produto. Então, isso aqui está a definição do dicionário Michaelis.
aparelho elétrico usado para fazeres domésticos, instrumento, utensílio, equipamento mecânico, elétrico, eletrônico ou digital, operado pelo ser humano. Então, muitas vezes, um equipamento eletrônico ele está dentro de uma máquina, fazendo parte de uma máquina. Ok? Até aí, ó, o uso da mecanização como substituta do trabalho humano ou uma conjunto dos meios que concorrem para determinado efeito ou finalidade. Então, já dentro do dicionário Michaelis dá uma definição muito abrangente, se comunicando profundamente com outros tipos de palavras que fazem parte do sistema de uma máquina, quer dizer, equipamentos, né? Aí, ó, peças, né? Então você vê que a máquina é feito um conjunto de peças ali para se construir uma máquina. Então aqui é exemplo de uma máquina, uma série de componentes, engrenagens de uma máquina, exemplos de máquinas, outro exemplo de máquinas, grua, aqui está dentro da família do Guindalto, aí você vê que também, ó, são máquinas, são compostos muitos equipamentos, muitas vezes, muitas peças para se compor uma máquina. Aí outro exemplo, ó, a proteção da máquina na área perigosa, uma linha de produção, né, sendo uma máquina, composta por diversos equipamentos também. Então você tem aqui também, aqui já entra um conceito mais moderno. A relação entre máquinas e homens tende a se tornar cada vez mais integrada, resultando em chamado sistema de colaboração, quer dizer, homem e máquina trabalhando junto. Então você vê aqui, ó, tem essa imagem aqui de fosse um robô dando uma mão a uma pessoa. Então isso está dentro da indústria 4.0, indústria mais moderna. Então, continuando, equipamentos. Então os equipamentos, nós estamos vendo aqui, ó, tudo que serve para equipar. Então, a NR12 fala de máquinas e equipamentos, a NR17 fala de máquinas, equipamentos, ferramentas manuais também. Então, tudo que serve para equipar. Conjunto dos objetos necessários a um militar, a uma tropa para fazer, né, campanha. Conjunto de armamento e do material necessário para pôr em ação um engenho de guerra, equipamento de um avião, de um navio, de um carro. Conjunto de material industrial de uma empresa, de uma nação, de uma região. Então, exemplo, o carro você tem um triângulo lá para colocar, sinalizar se acontecer alguma pane. Então, nisso, ele é o quê? Um equipamento. Se está sem isso, ele não está equipado. Então, tem os sinônimos também de equipamento, ó, apetrechos, materiais, instrumentos, ferramentas aí, ó. Ferramentas, utensílios, aparelhos, dispositivos, acessórios, objetos, peças, aprestos, aparatos, máquinas, aí, maquinários, maquinarias, maquinismos, implementos, é muito usado na parte agrícola também, malas, bagagens, tralhas, parafernálias, aviamentos. São sinônimos, são sinônimos de equipamentos. Então, está equipado. Então, uma máquina precisa estar equipado, o carro precisa estar equipado. Você precisa estar bem equipado, ok? Então, a máquina está faltando uma determinada peça, ela não está equipada. Ela precisa estar equipada. Então, isso são termos muito semelhantes que muitas vezes podem ser confundidos ou até interpretados como outro, como as de máquinas e equipamentos. Instrumentos, aí está aqui, ó. Aparelho, está vendo? Significando o que já comentamos anteriormente. Em equipamentos também, como aparelho, que serve para executar uma obra ou fazer uma operação. Ferramenta, aí, ó. Utensílio, máquina, instrumento de mecânica. Aqui, ó, instrumentos musicais, instrumentos de medição, ó, que também, por sua vez, são ferramentas, né? Paquímetro é uma ferramenta de trabalho, mas aqui ele está no contexto de um instrumento também, ok? Então, vocês estão vendo aqui nessa outra imagem. Material. Então, para tudo isso, tudo que vai ser feito, é preciso ser feito com material. Então, que é relativo à matéria, aquilo com que os corpos são constituídos. E, por sua vez, o material precisa ter resistência. Na engenharia, a gente estuda isso aqui, num curso técnico, principalmente na parte mecânica, eletromecânica, eletrotécnica,
eletrônica, se fala dos resistência dos materiais, que é o ramo da mecânica, que estuda as relações entre cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que atuam dentro do corpo. Isso quer dizer que as ferramentas precisam ser projetadas com a finalidade a que se destina. Cabe à empresa saber isso, especificar adequadamente, comprar a ferramenta para a qual se destina a atividade que o seu corpo técnico, os seus profissionais vão executar. Tudo bem até aí, pessoal? Aí você vem aqui, ó, atua dentro do corpo, abrangendo também o cálculo das deformações do corpo e o estudo da sua estabilidade quando submetida a solicitações externas. Então precisa se suportar. Então eu já vi muita atividade nessa minha carreira, a pessoa não ter esses conhecimentos e empregar, às vezes, uma ferramenta, uma máquina, um equipamento para qualquer situação, como se fosse multiuso. Então o princípio de entender o projeto é muito importante para essa finalidade. Porque até aí, pessoal, e também tudo tem o seu limite. Né? Tem que também saber considerar os limites da sua máquina, máquinas que geram trabalho, que geram calor, então tudo tem um limite, tá certo? Então a gente precisa saber esse limite para que a gente não possa ultrapassar os limites. Foi o exemplo que eu comentei, que a ferramenta lá abaixo foi colocar o pneu do meu carro e não usou somente a chave de roda, ele usou também uma peça metálica, um tubo metálico, para conseguir empregar mais torque. Isso que ia exagerar e acabou que deu problema porque não foi projetado para isso. Tudo bem até aí, pessoal? Dentro desse campo é importante entender. E temos um módulo também falando de projeto, para que você compreenda que nós estamos falando de máquinas, equipamentos e ferramentas. Então, preciso ter uma visão de tudo que envolve, uma visão micro e uma visão macro de todo o assunto. Aqui está mostrando, você que está fazendo o curso, dependendo da sua necessidade, se você é uma pessoa operacional, provavelmente não vai ser tão interessante para você isso aqui, mas é só você ter uma ideia. Está mostrando aqui, ó, RA e RB, mostrando aqui como fosse uma gangorra, os esforços. Então, o que está se mostrando nessa equação aqui, resumidamente? Que você tem uma carga de 6,50 desse lado de cá, em relação a esse ponto. Ó. Nesse ponto tem 10. Tem 10. Aí a gente tem aqui o que? 2,5. Que está bem próximo, né? Daqui e aqui está mais distante. Então é só você entender os esforços. Então as coisas que são projetadas, elas são projetadas levando em conta conceitos físicos que vai mostrar o esforço que vai ser submetido. Se você quiser saber com maior riqueza de detalhe, está aqui o endereço para você acessar, tá bom? Mas estou falando aqui de maneira bem rápida, dando uma ideia de que é um cálculo, foi feito cálculo dos esforços que seriam empregados aqui nesse tipo de evento. Tudo bem até aí, pessoal? Então a gente finaliza nossa apresentação de definições de máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos. E em caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas, que estaremos esclarecendo suas dúvidas. O objetivo disso tudo é você saber as definições das coisas e respeitar o projeto e conhecer o manual, porque toda máquina e equipamento, seja o operador, seja uma pessoa que faz a manutenção, seja aquela pessoa que é o técnico, que é o supervisor, que é o encarregado, que é o engenheiro, que é a pessoa que bota a mão na massa, precisa ter o manual segundo a NR 12. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada.